Olá, você quer ser um projetista estrutural? O CIPCAD é, sem dúvida nenhuma, um dos programas mais utilizados no mundo quando o assunto é esse, cálculo estrutural. Aqui no nosso curso faremos dois projetos, um prédio de 4 pavimentos e uma casa com área de lazer. Passaremos por todas as análises, vigas, pilares, lajes e até a fundação. Se você está na dúvida ainda se esse é o curso certo para você, assista esse vídeo até o final, porque aqui nós temos um resumo de todas as aulas e ele vai te ajudar a decidir. Vamos lá. Uma vez aberto o programa, ele vai trazer para você aqui essa tela cinza, tá? E aqui em cima ele não vai abrir nenhuma ferramenta enquanto você não começar um projeto novo ou você abrir um projeto existente. Nessa nova janela eu tenho a possibilidade de abrir uma obra vazia, que é o que nós vamos fazer hoje, mas também eu posso importar, né, uma obra lá do CIP 3D. Ou seja, se eu fizer alguma coisa lá no CIP 3D de estrutura metálica, o CIP me permite fazer a importação dessa obra para cá e continuar mexendo aqui, né? Acrescentar aqui a parte de concreto armado e eventualmente até acrescentar alguma coisa de estrutura metálica. Um pouquinho mais para frente no nosso curso nós vamos utilizar essa aqui, olha, Introdução Automática DXF-DWG, né? Já vai estar preparado, na verdade, uma arquitetura para que vocês importem aqui através disso aqui, para a gente ver como que se faz. Então aqui ele tem a chave, aqui prédio, né? Foi o nome que nós demos lá Então você vai até a norma e verifica, né, qual é o MPA do concreto que você tem que pegar, ok? Claro que isso aqui, esse MPA, ele é de acordo com a classe de agressividade que você está fazendo o empreendimento, né? Então, se ele for em área rural, vai ser um, se ele for em área urbana, ele vai ser outro. Bom, feitas as configurações iniciais, você já vai estar apto, então, a fazer o projeto em si. Do jeito que está agora, eu não consigo lançar nenhum pilar ainda, porque eu não criei os níveis do meu projeto, né? Se você recebeu a arquitetura lá do arquiteto, você tem os níveis. Você tem o primeiro pavimento, tem o segundo pavimento, tem o terceiro pavimento, essas arquiteturas para que você importe para cá. Bom, aqui no AutoCAD eu separei aqui uma arquitetura que é a arquitetura que nós vamos fazer lá no CIPCAD, né? Nós vamos fazer a estrutura para esse prédio aqui. E nós temos aqui, olha, o primeiro pavimento. Nesse primeiro pavimento a gente tem aqui um apartamento e aqui outro apartamento, ok? Eu fiz aqui um lançamento de pilares, olha, que são esses pilares aqui brancos, né, com esse eixozinho aqui verde, né? A estrutura em si, né, onde colocar esses pilares aqui, é uma questão de concepção estrutural. Isso aí você já tem que trazer como bagagem para esse curso, né? Você vai ter que definir aqui os pontos de pilar. Nosso curso vai focar em como utilizar o CIPCAD e não a estrutura em si. Bom, de volta ao CIPCAD, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é criar os níveis, né? Como nós vimos lá. E eu tenho ainda sobrecargas e cargas permanentes, tá? Eu vou dar uma paradinha, vou mostrar para vocês como achar aqui tanto a sobrecarga quanto a carga permanente, porque tem, por exemplo, olha, tijolos furados, né? Que são aqui os nossos tijolos para alvenaria. Então pode observar, olha, que ele tem 13 kilonewtons. Clicando aqui, então, ele vai aparecer essa janela. Feito isso, eu posso clicar aqui em aceitar. E aí, olha, eu estou apto a colocar em qualquer ponto que eu quiser um pilar. Clico aqui em aceitar e ponho o pilar onde eu preciso colocá-lo, ok? Olha que bacana, né? Eu posso ver em qualquer direção. Eu estou clicando com o botão do mouse e estou rodando a tela para qualquer direção que eu quiser. Eu vejo, então, onde o pilar está nascendo e onde o pilar está morrendo, né? Eu só não tenho aqui a nomenclatura dos níveis, mas eu consigo ver o pilar em toda a sua altura. O botão para colocar vigas é esse botãozinho aqui, ó, entrar com vigas, tá? Aqui nós temos a família das vigas, né? Então a primeira aqui, basta que você pare o mouse em cima, que ele te mostra uma explicaçãozinha do que é aquela viga. Então a primeira aqui é viga rasa. Então se eu clicar nessa viga aqui, aqui embaixo eu vou escolher o tipo de viga que eu quero. Então se eu tenho essa viga aqui, eu posso simplesmente colocar aqui, olha, o valor da largura da viga. Feita aqui então a inserção das vigas aqui do primeiro pavimento, que depois nós vamos chamar de cintamento, né, porque essas vigas estão em contato com a terra, nós podemos passar para o segundo pavimento, né, para inserir as vigas lá. Então vou clicar aqui em subir grupo. Então eu tenho aqui todas as vigas já prontas, tá?
Agora eu vou inserir aqui as lajes, né? Então eu tenho laje de vigotas, que vai ser nossa laje pré-fabricada. Então eu vou colocar aqui lajes maciças. Então para que eu veja isso aqui, se realmente funcionou, eu vou dar um 3D aqui, vou clicar aqui em vista 3D e observe, olha, que ele colocou uma laje já amarela, né, em vez de azul. Isso justamente para diferenciar para você aqui que você colocou uma laje treliçada ou pré-fabricada, ok? E ele vai abrir então o novo núcleo de escadas, que é a janela que eu preciso. Se eu for lá no 3D, observe que ele colocou lá uma escada, olha lá. Bom, eu diria sem dúvida nenhuma que essa é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter aqui no nosso curso, tá? Isso porque ela vai ter influência direta na estrutura, em todos os elementos estruturais, nas vigas, nos pilares e também na fundação. Isso porque eu estou falando a respeito de cargas. Esse 0,62 aqui significa que eu tenho 0,62 toneladas por metro. E só que aqui eu tenho uma carga, olha, que vai ser superficial, porque eu tenho aqui uma caixa d'água de 6.000 litros, ok? Ele vai jogar por metro quadrado aqui 0,57. Bacana? Quando a gente começa a trabalhar aqui com as análises, a gente sempre começa através primeiro dos pilares. Então nós temos aqui a parte de edição de pilares, para mim a disposição que tem esse pilar. Tá vendo? Ele tem 4 de 10 aqui nos cantos e 2 de 10 aqui na face X dele. Bom, após fazer então a análise dos pilares, né, e também fazer o bloqueio da armadura deles, o detalhamento tudo certinho, chegou a hora da gente falar sobre vigas, né? Aqui em cima eu tenho o desenho da viga com a ferragem que ele já me gerou, tá vendo? Então vamos pegar agora uma viga que a gente tenha problema, para que a gente veja, né? Essas vigas aqui a gente não tem nenhum tipo de problema, a gente tem as armaduras aqui, nós vamos aprender a manipular essas armaduras aqui dentro da viga, mas nós não temos nenhum tipo de problema nessa viga, ela passou nos critérios. Vamos lá observar então como é que a gente faz para que a gente analise uma viga que tenha problema. Bom, eu venho falando muitas vezes aqui no curso, né, a importância da racionalização das vigas, dos pilares, e com as lajes, apesar de ser bem mais simples, não é diferente. Então veja bem, olha, eu tenho aqui diâmetro de 5 milímetros a cada 12, tenho aqui diâmetro de 5 a cada 13, desse lado aqui, olha, eu tenho 6,3 a cada 13, né? Deixa eu tirar de cima aqui para ficar mais fácil a visualização. Agora, como que eu sei que isso aqui são deslocamentos, né? Porque aqui na caixinha de hipótese e pisos, olha, o primeiro item que está selecionado são deslocamentos. No meio aqui ele não está trazendo nenhum tipo de taxa de armadura, tá? E observe aqui no cantinho direito, olha, que você tem aqui centímetros quadrados por metro. Clicou aqui então no novo, ele vai abrir uma nova caixa e aqui você pode escolher que tipo de fundação que você vai fazer. As bases, né, de diferentes tamanhos, tá vendo? Tem uma tá encostando uma na outra aqui. Aqui, como eu disse, olha, a base circular encostou na base aqui de falsa elipse, tá vendo? Então, se a gente for lá no 3D, você vai ver que a gente já tem uma certa configuração diferente daquela que a gente tinha. Ele mesmo calculasse, clicando aqui em dimensionamento, ok? Então vai ficar 1,30 por 1,30 mesmo. Desta forma aqui, a sapata está perfeita para que ela vá para a obra. Bom, o último passo do projeto, então, é fazer a exportação do que a gente fez aqui, né? Exportar para um programa que leia DWG tudo que a gente fez aqui, todos os detalhamentos de pilares, de vigas, de lajes, as formas, a fundação. Começando aqui pelos pilares, você vai ter aqui dois tipos de seleção para pisos, né? Que você vai conseguir fazer em todos os pisos, ou você pode clicar no de baixo e selecionar o piso que você quer o detalhamento daquele pilar. Clico aqui em aceitar, ele vai fazer os desenhos para mim, está me mostrando aqui que ele está desenhando os pilares, e aí você aguarda um pouquinho que ele vai gerar então os pilares para você desenhados. Olha. Digito aqui o que eu quero dar de nome para o meu arquivo, veja que a extensão é .dwg, ok? E aí basta clicar aqui em aceitar, que ele vai fazer então a geração de todos os arquivos para mim. Bom, nesse novo projeto nós vamos fazer uma casa, tá? E essa casa ela tem peculiaridades muito interessantes para que você aprenda a fazer isso no CIP. Uma delas aqui é um muro de arrimo que a gente vai ter aqui nesse ponto. Eu já coloquei aqui os pilares para que a gente sustente
essa terra que está aqui. Aqui em cima nós temos uma área de lazer sustentada por 6 pilares que estão no nível acima desse nível aqui, ok? Então, portanto, esses pilares nascerão em um nível fora do nível de fundação, né? Nós vamos ver como se faz isso. E temos também aqui uma mudança de direção interessante de um pilar, né? Você pode observar que esse pilar aqui está com a dimensão maior em x e menor em y. E quando você sobe aqui para o pavimento de cima, você vai ter aqui a mudança de direção desse pilar, ok? E vai assim até na parte de cima, né? Agora a gente vai pegar esse aqui, olha, que é a introdução automática. Eu vou conseguir ver aqui onde os pilares estão nascendo e onde eles estão morrendo. Assim eu vou clicar aqui no 3D e vou ver onde que meu muro está morrendo. Olha, agora está no ponto certo. Observe aqui que ele tem que morrer nesse ponto aqui mesmo. Tá vendo a diferença aqui? Nós vamos poder verificar se aqui os blocos cheios armados se eles vão passar, né? Muito bem, antes mesmo de você lançar o Radier lá no CIP, você vai ter que fazer algumas continhas para chegar a isso lá. Feito então os cálculos da reação de laje mais alvenaria e você tenha colocado desta forma aqui, nós vamos lançar isso lá no CIP e lançar isso em cima do Radier. Ele vai mostrar para a gente aqui quais são as ferragens que deram, né? Então, se eu tenho aqui, olha, 6,3 a cada 20, tá vendo? Nessa direção aqui. Montar aqui uma laje de fundação e jogar as cargas em cima delas e aí sim calcular e fazer a análise, a racionalização das armaduras e tudo que você precisa. E aí, é esse mesmo curso que você quer? Se sim, assine o nosso curso. Você vai ter 3 meses para assistir todas as aulas, quantas vezes quiser e desfrutar de um ótimo curso. Te espero no curso. Um abraço e até lá!